Olá, eu sou Fabiola Grimaldi e a pauta está aberta porque ela é legal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma palavra que, convenhamos, visita a nossa mente com mais frequência do que aquela encomenda na Amazon que a gente fica esperando. A palavra é a culpa. Esses dias eu li uma passagem de um livro que me fez parar por alguns minutos. Quem estuda filosofia fica assim muito pensativa, tá? Como eu. Bom, a passagem termina com uma frase bem provocativa. Se não há vergonha, não há culpa. Eu confesso que na primeira leitura eu estranhei bastante, tá? Eu pensei, como assim? Então é pra gente sair por aí sem sentir culpa nenhuma? Sei lá, foi o que eu pensei. Mas não era bem isso que o autor queria dizer. E talvez essa ideia tenha muito mais a nos ensinar sobre ética, integridade e até sobre a paz que a gente às vezes tanto procura. O texto começa lembrando uma ideia muito presente na filosofia estoica, que não são exatamente as coisas que nos fazem sofrer, mas a maneira como interpretamos o que acontece conosco. E aí é que vem a provocação interessante. Quando algo dá errado, qual é a sua primeira reação? Já sei, você vai procurar um culpado. Aí pode ser um colega do trabalho, seu marido, seus filhos, seus pais, o bendito trânsito que não é fácil, né? Ou então o algoritmo que fica trazendo alguma coisa, né? Provavelmente foi ele, porque hoje em dia, o algoritmo também é quase culpado de tudo, né? Então a gente tem que botar a culpa nele também, tá? Mas brincadeiras à parte, o fato é que, curiosamente, quando não encontramos um culpado do lado de fora, nós apontamos o dedo para nós mesmos. E aí nasce aquela culpa que não corrige, que ela não ensina e que ela não transforma. Ela só pesa dentro da gente. E torna essa culpa, ela se torna uma mochila cheia de pedras que nós vamos carregando nas nossas costas. O autor, ele faz uma distinção muito bonita. Ele diz que amadurecer normalmente não significa encontrar sempre quem errou ou ficar se culpando. Significa que você tem que parar de viver no jogo das acusações. Ou seja, você também não pode estar se acusando, porque culpar o outro nos impede de crescer. E também viver nos esmagando pela nossa culpa também. E essa reflexão me lembrou muito Aristóteles, porque para ele a virtude não nasce de um sentimento de culpa permanente. Ela nasce do hábito de escolher o bem repetidas vezes. Então, ou seja, uma pessoa íntegra, ela não passa o dia se condenando. Ela passa o dia tentando fazer a próxima escolha um pouco melhor do que aquela que ele escolheu, do qual ele está se sentindo culpado. Na tradição cristã, também encontramos algo muito parecido. Existe uma diferença enorme entre arrependimento e culpa. A culpa diz, você é um erro. O arrependimento diz, você cometeu o erro. Agora levante e recomece. É quase como se Deus nos convidasse menos para carregar as pedras e mais para construir caminhos. E isso, gente, muda tudo. Porque a ética não é uma coleção de pessoas perfeitas. É uma caminhada de pessoas conscientes. Pessoas que erram, que reconhecem, que aprendem, que pedem perdão quando for necessário e seguem em frente. Aliás, voltando ao livro, ele destaca um sinal de maturidade que eu achei muito legal, que chega à conclusão de que o progresso moral acontece quando a necessidade de culpar ela vai diminuindo, ou seja, menos caça às bruxas, menos tribunal interno, mais troca de mais responsabilidades, mais serenidade e mais verdade. No fim das contas, talvez a pergunta não seja de quem é a culpa,
Talvez a pergunta que você deva fazer é: o que eu posso aprender e melhorar com isso? Não repetir, porque responsabilidade transforma. Já a culpa, quando vira moradia na nossa vida, ela paralisa a nossa vida. E eu gosto de pensar que a integridade não é viver sem falhas, é viver sem as máscaras, é aprender com as pedras e jogá-la para fora para construir o caminho. É reconhecer quem somos, corrigir a rota quando for necessário e continuar caminhando. Então hoje eu deixo o convite. Na próxima situação difícil, antes de você procurar um culpado, seja na outra pessoa ou você mesmo, experimente procurar uma oportunidade de crescimento. Talvez seja aí que a sabedoria comece. E talvez seja exatamente aí que a culpa perca um pouco a sua força e a paz encontre espaço para entrar. Obrigada por ouvir. Se lembrou de alguém que precisa desse episódio, compartilhe. Até o próximo Pauta Legal.